E um crime bárbaro. Uma mulher confessou ter matado outros 2 filhos, um em 2013 e outro em 2016. Ou seja, 3 bebês mortos por ela. Nós tivemos acesso ao depoimento da delegada, confirmando essa situação. Conta pra gente, Jota. Pois é, hoje à tarde a delegada responsável pelas investigações, ela realizou uma entrevista coletiva com a imprensa para trazer novidades sobre esse caso e todos ficaram em choque, né? Porque desde o começo da semana, os olhos do noroeste do estado, do Paraná e até do Brasil estão voltados para Araruna, onde foi descoberto que uma mulher de 41 anos matou o filho recém-nascido com apenas 3 dias pelo início das investigações, é o que se sabe, né? Asfixiada com sacos plásticos e escondeu o corpo em um cômodo em construção nos fundos da propriedade. Na primeira oportunidade, quando ela foi presa em flagrante, a mulher preferiu o silêncio no depoimento. No entanto, as revelações foram feitas por ela em uma nova confissão, que foi em um depoimento seguinte, enquanto a polícia está ali para fechar o inquérito. Ela acabou, então, trazendo detalhes dessas outras 2 crianças que ela também matou, filhos dela, e na mesma circunstâncias, recém-nascidos, no ano de 2013 e no ano de 2016. Essa mulher, pelo que nós apuramos, ela está no 3º relacionamento. Ela é mãe de 2 filhos, já maiores de idade, do primeiro relacionamento. Entre ali 2012 a 2017, mais ou menos, ela teve um outro, né, relacionamento, onde começou a praticar esses homicídios. Primeiro, de 2013, ela ganhou a criança em Cianorte, fez, né, o crime, cometeu o crime e dispensou o corpinho no lixo. Então, o caminhão de coleta levou. Em 2016, também da mesma forma, lá em Cianorte ganhou a criança e fez, né, seguiu o mesmo ritual dela. E agora, ela acabou sendo descoberta. Nós temos, inclusive, alguns trechos que nós vamos exibir a partir de agora dessa entrevista concedida pela delegada do caso. Vamos acompanhar a primeira parte. Em trâmite aí a essas diligências, foi possível constatar que a investigada havia tido outras 2 gestações que também tinham sido ocultadas dos seus familiares e que dessas gestações nasceram 2 crianças lá na região de Cianorte. Diante desses fatos novos, entramos em contato com o advogado para agendar uma oitiva da investigada, que num primeiro momento havia exercido seu direito ao silêncio, né, quando foi preso em flagrante na segunda-feira. E após contato, após informá-lo a respeito desse novo fato e após conversar também e esclarecer para ela as novas informações que tínhamos, ela acabou decidindo conversar conosco formalmente através de um interrogatório complementar e veio a assumir que de fato havia tirado a vida desse bebê que foi encontrado na segunda-feira, que teria colocado essa criança numa sacola e a razão do óbito foi de fato a sufocação, né? E a respeito dessas outras 2 crianças que nasceram nos anos de 2013 e 2016, ela mencionou que o destino dessas crianças foi o mesmo. Ela também tirou a vida dessas crianças no ano de 2013 e 2016 da mesma forma. E em relação ao paradeiro aí, né, desses restos mortais, ela mencionou que ocultou esse cadáver jogando a sacola no lixo. Então, possivelmente, esses corpos foram mandados junto com o lixo residencial mesmo. Nader, desde o início a delegada contou que ficou um pouco surpresa com a frieza dessa mulher, com o comportamento dela de não mostrar muitas emoções. Até que mesmo no Cidade Alerta nós discutimos sobre a questão psicológica dela. E aí tem 2 questões jurídicas, o infanticídio que leva em consideração essa questão da depressão pós-parto, onde a pena, né, aplicada é menor do que um caso de homicídio. Por isso, desde o início, a delegada também falava que iria investigar se houve premeditação nesse crime. Ao que a gente estava acompanhando, isso vem então se confirmando, porque o modo de agir era sempre o mesmo, conforme a delegada vai explicar melhor. No ano de 2016, ela tentou se evadir do hospital com a criança, com o recém-nascido, durante a madrugada, amanhã. E os funcionários do hospital de Cianorte acabaram noticiando esse fato, a polícia militar, e
né, foi registrado que ela saiu, que ela fugiu antes da alta, mas não nenhuma situação referente a óbito da criança. Acredito que no momento ali o pensamento deles foi só que ela queria ir embora do hospital mesmo, né? E sempre da mesma forma, ia sozinha para o hospital? O pai da criança seria o mesmo que agora é o companheiro? Como era isso? Então ela afirmou pra gente que ela ia sozinha ao hospital, que nenhuma outra pessoa está envolvida nessa situação, que de fato o corpo dela em todas as gestações se desenvolveu de forma que dava para ocultar a gravidez. Então ela levava essa gravidez até o final, ia até um outro município onde não pudessem identificá-la, onde não tivesse conhecidos, para gestar essa criança, para dar luz a essas crianças, e depois ela retornava para a cidade de Araruna e retirava a vida da criança na própria residência. Doutora, e o que ela alega? Qual o motivo para realizar esses crimes? Formalmente ela não revelou motivação nenhuma. Ela falou em conversa informal com a gente que ela se desesperava mesmo só. E o marido atual, doutor, ele falou alguma coisa? Na hora ali ele falou que não sabia que a esposa estaria grávida. Ele relatou mais alguma coisa após o acontecido no dia? Então, ele foi ouvido em declaração já no momento em que ela foi levada presa, conduzida à delegacia de Campo Mourão. E ele afirmou que não sabia da gestação dela, muito pelo contrário, que era um desejo muito grande que ele tinha de ser pai. E quanto à paternidade, nós não podemos afirmar nada, só mediante um exame de DNA, mas a investigada alega com toda certeza que o filho encontrado, localizado nessa segunda-feira, de fato era do companheiro dela, e que as outras duas crianças que vieram a óbito aí pelas próprias mãos dela seriam do marido dela à época. Então, mais uma parte da entrevista da doutora Caroline Neves, responsável por essas investigações, delegada de Araruna. E na última parte a gente vai acompanhar agora o que diz a delegada sobre essa questão psicológica. Diante de tudo que foi descoberto nesses últimos dias, a polícia vai sim pedir exames para poder ver a situação mental dessa mulher. A respeito desse estado mental da investigada, nós temos solicitado prontuários médicos para verificar se ela já teve algum atendimento psicológico, psiquiátrico, até para termos um histórico anterior dela, para saber se ela passava por algum problema psicológico, alguma depressão. Até o momento não localizamos nada, foi questionada ela informalmente, ela falou que não passou por nenhum atendimento formal, que ela chegou a procurar em 2016 acompanhamento psicológico, mas ela não foi adiante. Doutora, pelo teu conhecimento, esse crime pode ter sido aí premeditado? Ao que tudo indica, foi premeditado pelo fato de que ela gestou essas crianças por 9 meses. Foram gravidez, gestações que foram normais, as crianças não eram prematuras, então ela gestou esses bebês por 9 meses. Então ela teve ali 9 meses para decidir o que ela faria com essas crianças. Ela poderia decidir doar ou dar alguma destinação para esses recém-nascidos. Então leva a crer que sim, foram premeditados. Doutora, além dos filhos que ela matou, ela tem outros filhos? Ela tem outros 2 filhos. E por que será que esses 2 filhos, assim, sobreviveram à forma dessa mulher? Por que esses 2 foram escolhidos e os demais não? Não dá para afirmar isso, de fato, mas ela fala que queria a gravidez de uma dessas filhas, que foi a primeira, e logo após a gestação do outro filho, também era do companheiro dela, do pai da outra filha. Então acredito que foi uma formação familiar normal ali, que se tem com o decurso do tempo, que você está num relacionamento com uma pessoa. Ela não revelou que tinha intenção de ter tirado a vida dessas outras crianças, quer dizer, recém-nascidos à época e hoje, adolescentes. Ô Nader, a Polícia Civil agora tem até a semana que vem, ali por terça ou quarta-feira, para concluir esse inquérito. Essa mulher deve ser indiciada por homicídio
doloso, quando há intenção de matar, e com premeditação, além de outras qualificadoras que você vai saber dizer melhor do que eu, por envolver um vulnerável, né? Uma criança sem nenhuma chance de defesa. O laudo psicológico dela também vai poder influenciar na decisão futura em juízo, porque pelos crimes de homicídio, né, qualificado, ela pode pegar até 30 anos de prisão. Mas se esses exames a serem feitos pela questão psicológica dela derem que ela tem algum tipo de alteração, ela pode receber um outro tipo de pena, que é então um tratamento médico e ficar internada em um complexo penal médico aqui do estado do Paraná por um tempo indeterminado. Então tudo isso é uma questão jurídica que vai ser futuramente avaliada pela Justiça conforme a conclusão do inquérito. Sem necessidade nenhuma, Jota, de complementação, diante das suas palavras, meu irmão. Obrigado pelas informações. Você vê a imagem, nós vamos continuar acompanhando, não vamos estender nesse caso, que eu quero colocar a imagem